Todos são muito bem-vindos para mais uma reunião de meio de semana Nossa Vida e Ministério Cristãos. Para começarmos a nossa reunião de forma animada, nós vamos entoar um cântico a Jeová. O cântico que nós vamos cantar é o cântico número 89, que tem o tema Escute, obedeça e seja abençoado. Após o cântico, teremos a oração inicial pelo irmão Robert Gonçalves. O que podemos esperar da nossa reunião de hoje? Por favor, peguem sua apostila de março. Na página 3, temos a programação da nossa reunião. A reunião toda está baseada no texto de 1 Samuel, capítulos 14 e 15. Nós já tivemos oportunidade de ler esses capítulos em casa. Na parte Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos considerar como a nossa obediência tem grande valor para Jeová. E também vamos ver porque Samuel disse ao rei Saul que a obediência é melhor do que um sacrifício. Depois, na sessão Faça seu melhor no ministério, nós vamos ser treinados a como fazer boas revisitas usando o nosso kit de ensino e falando sobre Jesus, visto que a celebração está se aproximando. E na sessão Nossa Vida Cristã, vamos nos preparar para entregar os convites da celebração. E também vamos assistir a um vídeo do Pedrinho, destacando como é importante sermos obedientes. E por último, no estudo bíblico de congregação, vamos recapitular algumas profecias de Ezequiel. Estamos ansiosos, então, para dar início à nossa reunião com a primeira parte, Tesouros da Palavra de Deus, que será um discurso com o tema A obediência é melhor do que um sacrifício. O irmão Danilo Calori fará o discurso para nós.
Visto que Jeová é o Criador e dono de tudo que existe, será que nós, meros humanos imperfeitos, ainda teríamos alguma coisa que poderíamos dar ao nosso Criador? Sim, nossa obediência. Por isso, hoje veremos por que a obediência ela é melhor do que um sacrifício. Então, por gentileza, abram suas Bíblias no texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 15. E eu peço que, por gentileza, deixem suas Bíblias e seus dispositivos eletrônicos neste capítulo aberto, pois nós analisaremos alguns outros versículos. Então, veremos nesses relatos aqui, que envolvia o rei Saul, um pouco do porquê que a obediência ela é melhor que um sacrifício. Então, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3, diz assim: Agora vá, golpeie os amalequitas e entregue-os à destruição, junto com tudo o que eles têm. Notem agora, não os poupe, mate homens e mulheres, crianças e bebês, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então aqui nós conseguimos notar claramente uma ordem específica do profeta de Jeová. Então Jeová pediu para o rei Saul que ele não poupasse nada dos amalequitas, destruísse completamente tudo dos amalequitas. E qual foi a escolha do rei Saul? Será que ele escolheu obedecer ou desobedeceu ao próprio Jeová? A resposta se encontra nos versículos 13, 14 e 15. Vamos juntos, então, ver qual foi a escolha do rei Saul. Aqui ainda no texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13 em diante. Se todos encontraram, diz assim: Quando Samuel finalmente se encontrou com ele, Saul lhe disse: Que Jeová o abençoe. Eu cumpri a ordem de Jeová. Mas Samuel disse: Então por que estou ouvindo o barulho de ovelhas e de bois? Saul respondeu: Foram tomados dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificá-los a Jeová, seu Deus. Mas o que sobrou, entregamos à destruição. Podem notar na gravura, amigos presentes, que nós conseguimos ver nitidamente qual foi a escolha do rei Saul. Então, o rei Saul, ele escolheu desobedecer a Jeová. E pior do que desobedecer a Jeová, o rei Saul tentou dar desculpas do seu erro, falando que ele havia poupado o melhor. Mas então, qual foi a reação de Jeová ao saber que o rei Saul havia desobedecido uma ordem clara dele e, pior, que ele tentou dar desculpas da sua desobediência? Vamos ver então qual foi a reação de Jeová, então, aqui ainda no capítulo 15, no versículo 22 e 23. Se todos encontraram, diz assim: Samuel disse então: Será que Jeová tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios como em que se obedeça à voz de Jeová? Notem, pois saiba que obedecer é melhor do que um sacrifício, e prestar atenção é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebeldia é igual ao pecado da adivinhação, e a presunção é igual ao uso de poder mágico e idolatria. Visto que você rejeitou a palavra de Jeová, ele rejeitou você como rei. Então, aqui nós conseguimos observar claramente qual foi a reação de Jeová ao observar que o rei Saul havia desobedecido a ele. Então, Jeová ficou muito triste. O profeta Samuel até mesmo disse que não adiantaria nada muito sacrifício, mas sim que Jeová ele aprecia que, primeiramente, os seus servos o obedeçam. Então, para Jeová é muito valiosa a obediência. Conforme já foi mencionado no início, por mais que Jeová seja o dono e o criador de tudo que existe, nós, humanos imperfeitos, podemos dar algo muito valioso e precioso para Jeová, que é a nossa obediência.
Mas por que então a obediência é algo tão valioso para o nosso Criador Jeová? Porque, de acordo com Provérbios 27:11, lá Jeová é bem claro pedindo para os seus servos serem sábios, alegrarem o coração de Jeová, serem leais a ele e obedientes, para que Jeová possa dar uma resposta ao diabo. Satanás, o diabo, amigos presentes, ele acusou que nenhum humano serviria a Jeová sob provação. Então, que privilégio para nós, humanos imperfeitos, é poder termos participação em dizer que o diabo é mentiroso, e sim, que nós somos obedientes e queremos fazer a vontade de Jeová. Também notamos que ainda não existe nenhuma desculpa para deixarmos de ser obedientes a Jeová. Sem a obediência é impossível agradarmos a Jeová. Uma pessoa que ela é desobediente às leis claras de Jeová, é como se essa pessoa ela estivesse rejeitando a Jeová. Essa pessoa ela encara Jeová como uma pessoa que não é de confiança. Ela não confia em Jeová, não acredita em Jeová. E pior ainda, Jeová comparou uma pessoa rebelde, uma pessoa desobediente, como pessoas que praticam pecados gravíssimos, como no 23 diz, pecado de adivinhação, uso de magia e até mesmo a idolatria. Olha o tamanho da gravidade do pecado que é a desobediência. E pior ainda do que ser desobediente é que Jeová ele rejeitou a adoração de Saul. Então, todos aqueles inúmeros bois, ovelhas, carneiros que Saul havia reservado para sacrificar a Jeová foi rejeitado, e até mesmo o reinado do rei Saul foi rejeitado pelo próprio Jeová. Então, Jeová ele não vai aceitar a adoração de quem é desobediente. Por isso, amigos presentes, nós faríamos bem em nos perguntar a nós mesmos: será que eu obedeço a todas as instruções da organização de Jeová prontamente? Certamente não queremos ser igual ao rei Saul, que foi obediente por um tempo, mas com o passar do tempo ele deixou de obedecer a Jeová. Não, nós queremos ser obedientes a Jeová por toda a nossa vida, pois queremos dar uma resposta clara de que o diabo ele é mentiroso. Em resumo, aprendemos hoje, primeiro, que é importante nós prestarmos atenção a todas as instruções vindas de Jeová. Segundo, nós não queremos dar desculpas por nossos erros, quer sejam pequenos ou grandes. E terceiro, para Jeová não rejeitar nossa adoração e sacrifícios a Ele, precisamos obedecer a Jeová prontamente a todas as suas orientações. Portanto, que estejamos decididos a obedecer às orientações vindas de Jeová, pois vimos hoje que a obediência ela é melhor que um sacrifício. Excelente, irmão Danilo. Agradecemos pelo bom discurso que o irmão fez para nós. E agora, nós vamos ter as joias espirituais, e os irmãos aqui presentes terão a oportunidade de comentar. O irmão João Paulo irá fazer essa parte para nós. Quem poderia ler para nós o texto de 1 Samuel 15:24? O irmão Ivanildo? Saul disse então a Samuel: Pequei, pois desobedeci a ordem de Jeová e as instruções que o Senhor me deu, porque fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Obrigado. Pensando no erro de Saul, que cuidado precisamos ter ao mostrar compaixão? Irmã Carla?
Só um pouquinho, irmã Carla. Acho que o microfone... Então, quando chegou o tempo para a execução do julgamento divino contra os amalequitas, Saul foi orientado a não ter compaixão deles. Mas, cedendo à pressão dos seus súditos, ele não cumpriu plenamente a ordem de Jeová. E por isso, Jeová rejeitou Saul de ser o rei. Esse relato mostra que ceder à pressão para ter compaixão, quando isso é contrário à vontade de Jeová, pode ter consequências. Por outro lado, quando colocamos a lealdade a Jeová acima de tudo, inclusive da compaixão, podemos evitar errar, assim como Saul, e perder a aprovação divina. Isso mesmo. Muito obrigado. Próxima pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Irmã Luciana? Aqui no capítulo 15, a partir do versículo 12, mostra que Samuel repreendeu Saul de forma bem dura e transmitiu a decisão que Jeová tinha tomado, que era tirar o reinado de Saul e dar a outro rei. Isso, com certeza, exigiu coragem de Samuel de falar o que Jeová queria, diante de alguém de muito poder. Então, nós devemos fazer o mesmo, não temer a homens, independente da sua posição, e sim fazer a vontade de Jeová. Muito obrigado. A irmã Jaqueline? Gostei do capítulo 14, versículos 47 e 48. Saul obteve muitas vitórias contra os seus inimigos. Até parece que ele tinha a bênção e a aprovação de Jeová. Mas Jeová não deu essas vitórias por amor a Saul, porque Jeová mesmo disse que o rejeitou. Na verdade, Jeová estava agindo pelo seu povo, para proteger a linhagem até o Messias. Então, Saul ele foi usado por Jeová, mas não amado por ele. E isso me ensinou uma lição muito importante. Eu quero progredir, me empenhar por alvos espirituais, mas mais do que isso, eu quero ser amada por Jeová, por cuidar bem da minha amizade com ele. Ótimo ponto, obrigado. Irmã Larissa? 1 Samuel, capítulo 14, ali a partir do 12, o 13 e o 14, fala que Jonatã pediu um sinal claro para Jeová, e Jeová deu esse sinal para Jonatã. Mas, ainda assim, exigiu o esforço dele e do escudeiro dele para conseguir chegar até o objetivo dele, né? O versículo fala que eles subiram usando as mãos e os pés. E aquele terreno era bem inclinado e acidentado. Da mesma forma, hoje, nem sempre vai ser fácil cumprir as nossas designações na congregação. Mesmo que a gente tenha recebido uma orientação clara e estejamos prontos para obedecer essas orientações, nós precisamos estar dispostos a dar o nosso melhor e confiar que Jeová vai nos ajudar. Muito bom, obrigado. Irmão Natanael? Capítulo 14, do 14 ao 16. Ao ver que Jeová estava abençoando Jonatã, os homens que estavam escondidos e os outros soldados criaram coragem e entraram na batalha. Entrar no tempo integral ou permanecer nele pode ser um desafio tanto, mas se confiarmos em Jeová, como Jonatã e seu escudeiro, podemos conseguir uma bênção não só para nós, mas também servir de encorajamento e ajuda para os que estão à nossa volta. Obrigado. Irmão Fábio? No capítulo 14, versículo 45, mostra que o povo reconheceu que Jonatã havia agido com Jeová ao seu lado. Com certeza, as boas qualidades e o modo de agir de Jonatã mostraram que ele tinha boas qualidades, e isso fez com que o povo reconhecesse isso. Então, me fez pensar, será que no meu caso, as minhas ações e a minha reputação indica que eu ajo com Jeová ao meu lado? Então, é importante pensar nisso, porque é assim que os outros devem nos ver, né? O irmão Rafael? Aqui em 1 Samuel 15, versículo 19, fala que o rei não obedeceu à voz de Jeová, né? Ele gananciosamente fez o que ele queria, se desculpou depois, mas fez o que era mal aos olhos de Jeová. Então, ele não seguiu à risca as orientações que Jeová tinha dado para ele. Então, eu pensei numa aplicação para nós, especialmente porque estamos vivendo hoje em tempos muito difíceis e muita coisa tem mudado na organização de Jeová. Então, a cada reunião, nós recebemos instruções diferentes, né? Então, é muito importante nós estarmos atentos com o nosso coração, inclusive, para colocarmos essas orientações em prática na nossa vida, para ganharmos a aprovação de Jeová e salvarmos a nossa vida. Obrigado. Irmão Douglas? Capítulo 14, versículos 32 e 33,
mostra que depois da batalha, os soldados estavam tão exaustos e famintos que eles estavam comendo a carne sem retirar o sangue. E Jeová considerou isso um pecado grave. Aprendemos aqui que uma emergência não justifica a desobediência. E nos lembra a importância de mantermos o nosso cartão diretivas sempre preenchido e atualizado. Ótimo ponto. Irmão Lucas? No capítulo 15, versículo 9, mostra que Saul e o povo guardaram o que era bom, mas o que era inútil e indesejável eles destruíram. Isso me lembra que devemos tomar cuidado com bens materiais que talvez até sejam úteis, mas eles podem nos afastar de Jeová. Irmão Danilo? Então, o 15:30 demonstra que Saul ele estava mais preocupado com a sua aparência com as pessoas de Israel do que a sua reputação com Jeová. Então, isso me mostra a importância de que, acima de tudo, honrar a Jeová que deve vir em primeiro lugar. Irmão Ivanildo? Eu gostei do 15:33, onde fala que Samuel teve que tomar uma medida séria para resolver um problema grave, né? Saul tinha deixado vivo o rei, né? Então não era para ter deixado vivo. E aí Samuel teve que matá-lo. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente as consequências seriam desastrosas depois. Da mesma forma, se nós chegarmos à conclusão de que algo está afetando a nossa relação com Jeová, por exemplo, a pornografia, né? Então temos que tomar medidas, estar determinados a tomar medidas sérias para eliminar esse problema e restabelecer a relação com Jeová. Irmã Carla? O capítulo 14 e o versículo 6 mostra a confiança que Jonatã tinha em Jeová. Ele sabia que não importava o número de pessoas lutando contra eles. Nada podia impedir Jeová de os salvar se essa fosse a vontade dele. Da mesma forma, nós devemos nos esforçar para ter essa confiança de Jonatã. Durante o Armagedon, talvez nós pareçamos ser um povo indefeso e em desvantagem. Mas, assim como aconteceu no passado, nada impedirá Jeová de cumprir o seu propósito e trazer o nosso livramento. Obrigado. Irmão Natanael? No capítulo 14, 24, Saul disse: antes de eu me vingar e meus inimigos. Saul não via aquela guerra como uma guerra de Jeová, representando os interesses de Jeová. Ele só se importava com vingança e em como ia ser visto depois, na glória que receberia. Pode ser que hoje tenhamos privilégios ou recebamos designações, mas nunca devemos pensar neles como meus privilégios, minhas designações. Devemos sempre lembrar que tudo o que fazemos é para a honra e glória de Jeová. Irmão Lucas? Em 1 Samuel 15, 9, Saul fala, Saul e o povo pouparam, né? E no versículo 15, quando Saul é indagado por Samuel, ele só cita o povo. Então isso me ensina que às vezes o orgulho faz a gente acusar os outros e admitir as nossas falhas. É muito diferente da humildade inicial que Saul tinha. Então, uma má qualidade como o orgulho pode ser desenvolvida. Não queremos isso, mas sim desenvolver nossa humildade. Muito bom, irmãos. Agradecemos pelas ótimas joias. Obrigado, irmão João Paulo, e também a todos os irmãos que participaram, dando seus comentários tão bem preparados. Fomos muito encorajados pelos comentários de vocês. E agora, a próxima parte é a leitura de um trecho da Bíblia. Nós vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 16. Quem fará a leitura para nós é o irmão Lucas Pivato. Samuel disse então a Saul: Jeová me enviou para ungí-lo rei sobre o povo dele, Israel. Agora escute o que Jeová tem a dizer. Assim diz Jeová dos exércitos: ajustarei contas com os amalequitas pelo que fizeram a Israel quando se opuseram aos israelitas no caminho, quando estes saíam do Egito.
Agora vá, golpeie os amalequitas e entregue-os à destruição, junto com tudo que eles têm. Não os poupe. Mate homens e mulheres, crianças e bebês, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o exército e o contou em Telaim. Havia 200.000 soldados e 10.000 homens de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e armou uma emboscada junto ao vale. Saul disse então aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês junto com eles. Pois vocês demonstraram amor leal para com todo o povo de Israel, quando eles saíram do Egito. Portanto, os queneus se retiraram do meio de Amaleque. Depois disso, Saul golpeou os amalequitas desde Avilá até Sur, que fica junto ao Egito. Ele capturou vivo Agag, rei de Amaleque. Mas o restante do povo ele entregou à destruição com a espada. No entanto, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os mais gordos e também os carneiros e tudo que era bom. Eles não quiseram entregá-los à destruição. Mas todos os bens que eram inúteis e indesejáveis, eles entregaram à destruição. Então Samuel recebeu a seguinte palavra de Jeová: lamento ter feito Saul rei, pois ele deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Samuel ficou muito aflito e clamou a Jeová a noite inteira. Quando Samuel se levantou de manhã cedo para se encontrar com Saul, foi informado. Saul foi a Carmelo e construiu ali um monumento em sua própria honra. Depois partiu e voltou a Gilgal. Quando Samuel finalmente se encontrou com ele, Saul lhe disse: que Jeová o abençoe, eu cumpri a ordem de Jeová. Mas Samuel disse: então por que estou ouvindo o barulho de ovelhas e de bois? Saul respondeu: foram tomados dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificá-los a Jeová, seu Deus. Mas o que sobrou entregamos à destruição. Então Samuel disse a Saul: já chega, vou lhe dizer o que Jeová me falou na noite passada. E ele disse: fale. Lucas, também somos muito gratos pela leitura que você fez aqui para nós. Foi uma leitura muito bem feita e conseguimos entender muito bem a história que você narrou aqui, a leitura que você fez. Inclusive, nós estamos analisando aqui, na brochura Melhore, a lição 2, que fala sobre como nós podemos falar de coração, inclusive quando nós estamos lendo. Segundo ao Coríntios 2,17, diz que nós falamos da palavra de Deus com sinceridade. E isso indica quando nós lemos a Bíblia também. Uma das dicas aqui é orar. A oração, com certeza, é algo que vai nos ajudar a nos concentrarmos e fazermos uma boa leitura. E uma outra dica que deu é nós lermos e entendermos bem o assunto antes da gente treinar a leitura. E nós percebemos que você fez isso. Você sabia muito bem a história e quando leu com propriedade, com sentimentos. Você colocou o sentimento de Samuel ali, também o de Saul na sua leitura, o que mostrou para nós que você leu de coração. Agradecemos bastante a sua excelente leitura. Então agora nós podemos ir para a segunda sessão da nossa reunião. Faça seu melhor no ministério. Vamos ser treinados agora a como podemos fazer revisitas, falando sobre Jesus Cristo, visto que estamos próximos da celebração. Então, como primeira parte, nós vamos assistir a um vídeo de uma revisita. Esse vídeo tem 2 perguntas no meio dele, nós vamos parar o vídeo e também os irmãos poderão ficar à vontade para dar seus comentários aqui. Vamos assistir ao vídeo. Da última vez, eu fiquei de responder a pergunta: por que Jesus teve que morrer? O que você acha disso? Eu pensei sobre isso, mas eu não sei. Então, diante de uma situação como essa, como o publicador poderia mostrar bondade? A irmã Jaqueline, por favor. Por tranquilizar ele e
falar de modo bondoso, com modo como ele não sinta vergonha. Talvez dizer assim, eu também não sabia a resposta a essa pergunta, ou muitas pessoas também se perguntam. Boa ideia, Jaqueline. Muito bom. Obrigado. Também a irmã Carla? O morador disse também que tirou um tempo para pensar na pergunta. Então, eu pensei que o publicador primeiro poderia agradecer e elogiar por ele ter tirado esse tempo e dizer que, apesar dele não saber a resposta, a Bíblia mostra qual é a resposta. Muito bom. Excelente dica também, irmã Carla. Obrigado. Vamos continuar assistindo ao vídeo. Sem problema. Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem há muito tempo. Mas nós podemos achar a resposta na Bíblia. Olha o que diz aqui em Mateus 20 e 28. Você pode ler em voz alta para a gente? Posso? Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Obrigado. Você viu no final do texto? Diz que Jesus deu a vida como o quê? Como resgate? Isso mesmo. A Bíblia chama de resgate o que Jesus fez. Deu a vida para salvar as pessoas. O sacrifício de Jesus Cristo ajuda a salvar todos os que querem obedecer a Ele, incluindo você e eu. E Jesus nos ensinou como dar valor ao resgate. Outro dia podemos ver o que ele disse sobre isso. Pode ser. Então a pergunta agora é: se o morador mostrar interesse, o que você poderia falar para abrir um estudo bíblico? Irmão Fábio, Milani? Pensei em dizer que a Bíblia ensina ainda muito mais a respeito de Jesus, não só sobre o resgate. E dizer que no livro Seja Feliz, capítulos 15 a 17, falam especificamente sobre a vida de Jesus. E aí depois, posso dizer que esses capítulos vão mostrar para ele lições práticas de como podemos imitar o exemplo de Jesus. Muito bom, Fábio. Excelente. Obrigado. Também, irmão Danilo? Lucas, por favor. Poderíamos também perguntar qual é o melhor horário, situação, para a gente voltar e revisitar ele na próxima semana. Excelente. Muito bom. Obrigado também pelo seu comentário. Então, com certeza, assistir este vídeo foi um excelente treinamento. Mas que tal agora vermos ao vivo? Duas irmãs prepararam essa revisita para nós. Elas vão usar a sugestão da sessão Conversa sobre a Bíblia, que temos na nossa apostila, e também a irmã vai deixar uma publicação do kit de ensino. Vamos assistir agora as irmãs Luciana Gonçalves e a Jaqueline. Que bom que deu certo de nós conversarmos hoje, já que eu fico muito feliz. Da última vez que eu liguei, nós ficamos de ver na Bíblia a resposta à pergunta: por que Jesus teve que morrer? Você pensou sobre isso? Sim, Luciana, eu pensei. Na verdade, a gente sempre ouve falar que Jesus morreu por nós, que ele morreu pelos nossos pecados. Mas eu não entendo muito bem isso, sabe? Para mim sempre foi um assunto meio confuso. Eu entendo já que esse é um assunto que gera muitas dúvidas mesmo. Mas, para entendermos tudo o que está envolvido na morte de Jesus, vamos ler na Bíblia um texto que nos ajuda a entender isso? Eu gostaria de ver com você Mateus, capítulo 20, versículo 28. Você tem uma Bíblia aí perto de você? No momento eu não tenho. Tudo bem, não tem problema. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e depois você pode ler na sua, tá bom? Tá bom. Diz assim: assim como o Filho do Homem, que é Jesus, veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Então, aqui fala de resgate. O que é um resgate para você, Jaque? Seria algo que se paga em troca de alguma coisa? Isso mesmo, Jaque. E foi isso que aconteceu. Jesus ele deu a sua vida perfeita para conseguir o nosso direito de ser amigos de Deus e viver para sempre. O que você acha disso? Eu acho maravilhoso. Jesus ter morrido por nós é algo muito incrível mesmo. Eu tenho muita fé nisso.
Apesar de não entender algumas coisas, a minha fé é muito forte. Eu me sinto grata a Jesus pelo que ele fez. Que bom, Jaque. Obrigada por compartilhar o seu pensamento. O nosso sentimento é de gratidão mesmo. Afinal, deve ter sido muito difícil para Jesus passar por toda aquela humilhação e sofrimento e sendo filho de Deus, né? Mas você já pensou como nós podemos demonstrar nossa gratidão a Jesus? Na verdade, eu nunca pensei. Como seria? Olha, se você me permitir, eu gostaria de compartilhar com você por meio de um link pelo WhatsApp um livro que se chama Seja Feliz para Sempre. Esse livro nos ajuda a entender com detalhes esse assunto sobre o resgate de Jesus e muitos outros. Daí, na próxima vez que eu ligar, a gente pode considerar aos poucos esse livro e ver a resposta para essa pergunta. O que você acha, Jaque? Eu gostei. Pode enviar, sim. Combinado. Muito obrigado às irmãs Luciana e Jaqueline pela excelente demonstração que fizeram aqui para nós. Nos deram uma aula de como podemos fazer uma boa revisita, usando também o nosso kit de ensino. Um dos pontos que eu gostaria de destacar na parte da irmã Luciana foi o uso de perguntas, que até faz parte da lição número 3 da brochura Melhore. As perguntas envolvem as pessoas no assunto, deixam as pessoas curiosas, ajudam as pessoas a acompanhar o ponto que nós estamos querendo destacar. E nós percebemos como que a Luciana fez um excelente uso das perguntas. Você perguntou para a sua ouvinte o que era o resgate, se ela sabia o que era, fez ela raciocinar, pensar sobre o assunto. Quando você explicou o que era, você perguntou para ela como ela se sentia de saber isso. Então, essas perguntas, com certeza, fez a sua ouvinte pensar, raciocinar sobre o assunto. E é exatamente isso o que a brochura nos ensina a fazer, né? Fazer perguntas que fazem as pessoas raciocinar, querer saber mais sobre o que estamos falando. E nós percebemos que a irmã fez excelente uso dessa ferramenta aí, que é fazer perguntas para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela excelente participação. E agora nós vamos ter novamente uma apresentação de uma revisita, usando, uma das dicas que nós temos nas conversas sobre a Bíblia da nossa apostila, mas dessa vez a irmã vai oferecer um estudo bíblico e usar o vídeo como é um estudo bíblico. E depois comentar algo sobre o vídeo. Quem vai fazer a demonstração para nós é as nossas irmãs Carla Milani e a Larissa Santos. Oi, Larissa, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? E com você? Tudo bem também. Primeiro, obrigada por ter aceitado essa ligação de vídeo. Assim a gente consegue se conhecer melhor enquanto conversa sobre a Bíblia. Como a gente tinha combinado, hoje nós vamos continuar a conversa da semana passada. A gente falou um pouco sobre Jesus e eu fiquei de te responder por que Jesus teve que morrer. O que você acha, Larissa? Por que Jesus, um homem perfeito, teve que morrer? Olha, Carla, eu acho que o que aconteceu com Jesus foi uma grande injustiça, porque ele fez tantas coisas boas aqui na Terra e ele morreu sofrendo como um criminoso. Realmente, Larissa, tudo que Jesus fez enquanto esteve na Terra foi muito bom. E o modo como ele morreu não estava mesmo de acordo com as boas ações que ele praticou. Mas sabia que teve um objetivo, um propósito para a morte de Jesus? Eu vou ler para você aqui na Bíblia um texto que deixa bem claro por que a morte de Jesus foi necessária. Está em Mateus, no capítulo 20, no versículo 28. Eu vou ler para você, diz assim, assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Conseguiu ver, Lari? No final do versículo diz que Jesus veio dar sua vida como... resgate? Isso mesmo. Normalmente, a gente usa a palavra resgate quando precisa pagar um determinado valor para ter algo de volta. Por exemplo, às vezes a gente vê no noticiário alguém que foi sequestrado. E para que a pessoa seja devolvida, o sequestrador exige um resgate, ou um valor por isso, não é mesmo? É verdade, mas eu não entendi como isso se aplica no caso de Jesus. Então, no caso de Jesus, a Bíblia quer mostrar que ele deu a sua vida para salvar as pessoas. Ele pagou esse alto preço pela humanidade, para salvar aqueles que querem obedecê-lo. Agora eu entendi.
Então, agora que você entendeu esse ponto, como que você acha que nós, eu e você, podemos mostrar que somos gratos, que valorizamos o sacrifício de Jesus? Por fazer o que é correto e seguir o exemplo dele? Isso, muito bem. Um detalhe interessante é que para seguirmos o exemplo de Jesus e fazer o que é correto, primeiro, a gente precisa aprender sobre Jesus, ver o que ele disse que devemos fazer e o que devemos evitar. E só vamos saber isso se nós tirarmos um tempo para ler, estudar a Bíblia, meditar nos ensinos de Jesus. Concorda? Olha, Carla, eu concordo. Mas eu confesso para você que isso não é fácil, viu? Porque a gente tem uma vida tão corrida, então tirar um tempo para estudar é bem difícil. É verdade, Larissa. Mas sabia que não precisa de muito tempo para fazer isso? Se você me permitir, eu queria te mostrar um vídeo aqui pela tela compartilhada do celular mesmo. Ele explica rapidamente como podemos estudar a Bíblia toda semana sem tomar muito tempo. Ah, pode mostrar sim. Então tá bom, eu vou compartilhar com você e vamos assistir. O que você achou do vídeo, Larissa? Olha, que interessante. Eu não sabia que dava para estudar a Bíblia em tão pouco tempo, só 10 minutos. Pois é. E como disse nesse vídeo, esse curso é gratuito. Você pode escolher quantas vezes por semana você pode e quer estudar sem atrapalhar suas atividades. Vamos fazer assim, na próxima semana, quando conversarmos novamente, eu te mostro na prática uma simulação de como funciona esse curso e você vai poder ver como ele é simples e prático. Eu gostei, Carla. Eu vou gostar de aprender mais. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai querer estudar até mais do que 10 minutos. Fica combinado assim, então. Na próxima semana eu te ligo nesse mesmo horário por vídeo. Ah, tá bom. Eu fico te esperando. Tchau. Tchau. Muito bem, irmãs Carla e Larissa. Muito obrigado pela excelente demonstração que as irmãs fizeram. Tivemos mais uma aula de como fazer uma boa revisita. Inclusive, na forma que a irmã Carla expressou e falou com a sua moradora, nós vimos que ela estava bem animada com a mensagem que ela estava passando. Isso está na lição 11 da brochura Melhore. Fale de modo animado. Falar de modo animado tem a ver com entusiasmo, fazer gestos, expressões faciais, envolver a pessoa no que você está conversando. E nós vimos que a irmã fez isso. Você estava falando de um assunto tão sério, mas que ao mesmo tempo mexe com as nossas motivações, que é o resgate. Então, quando precisava ser mais séria, você foi séria, mas quando precisava tocar o coração do seu ouvinte com essa mensagem maravilhosa, você sorriu. Você envolveu a sua moradora nesse assunto tão importante e a ajudou a pensar nisso. Então, com certeza, falar de modo entusiástico, falar de modo animado com as pessoas do nosso território vai fazer com que elas também sintam vontade de aprender mais sobre Jeová. Então, agradecemos muito também pela sua parte, como que a irmã usou o vídeo para ajudar a gente a levar a pessoa a entender o que é um estudo bíblico. Com certeza foi uma boa lição para todos nós. Muito bem, então agora nós podemos ir para a terceira sessão da nossa reunião, que é a sessão Nossa Vida Cristã. Para isso, nós podemos cantar um cântico a Jeová. E o cântico é o de número 61 com o tema Avancem Testemunhas.
Está chegando uma época muito especial para nós, que é a celebração da morte de Cristo. Por isso, essa próxima parte vai tratar deste assunto. Campanha da celebração. Início no sábado, 19 de março. Quem vai falar um pouco para nós sobre este assunto é o nosso irmão Ivanildo Silva e Souza. Por favor. Este ano, no dia 15 de abril, teremos a oportunidade de celebrar o dia da morte de Jesus, assim como fizemos no ano passado. Com certeza, relembrar os dois maiores atos de amor, o que Jeová demonstrou por nós e o que Jesus demonstrou, encherá o nosso coração de gratidão. A campanha desse ano terá início no sábado, dia 19 de março. Se você estiver com o convite da celebração em mãos, poderá anotar nele alguns detalhes interessantes. Por exemplo, o texto que dá base é Lucas 22:19. Lucas 22:19, que diz: persistam em fazer isso em memória de mim. Foi o pedido que Jesus fez. Também no convite em formato eletrônico estará os links de 2 vídeos. Lembre-se da morte de Jesus e por que Jesus morreu, onde destacará detalhes sobre o sacrifício de Jesus que os convidados vão poder assistir e ver. Além disso, está incluso o convite para o discurso especial, que será feito por volta de 1 semana antes da celebração. O discurso especial tem o tema: onde encontrar uma esperança real para o futuro? Repetindo, onde encontrar uma esperança real para o futuro? Queremos também convidar as pessoas para esse discurso especial. Vamos nos empenhar esse ano para convidar vizinhos, parentes, colegas de trabalho ou colegas de escola. Mas alguns detalhes serão passados em breve aos publicadores pelos anciãos da congregação. Ao fazermos o convite, talvez alguém pergunte: quanto tempo dura a celebração? Nós podemos responder que dura cerca de 1 hora. Talvez alguém pergunte assim também: o que acontece lá na celebração? E nós podemos responder que a reunião começa e termina com um cântico. E depois de cada cântico, o ministro das Testemunhas de Jeová faz uma oração. E que a parte principal da celebração é um discurso que fala sobre a importância da morte de Jesus e explica como somos beneficiados pelo que Deus e Cristo fizeram por nós. Para nos preparar para esse convite, para essa campanha especial, vamos assistir o vídeo de apresentação do convite. Depois, os irmãos poderão comentar o que acharam interessante. Vamos ver o vídeo. Olá! Vim convidar você para um evento especial que vai acontecer no mundo inteiro. É a celebração da morte de Jesus. Neste convite está o local e a hora desse evento aqui na região. Também vai ter um discurso especial na semana anterior. Obrigado. Vai ser de graça? Vai. Queria te mostrar um vídeo bem curto que explica por que esse evento é tão importante. Ok. Imagine o mundo em paz e harmonia, sem sofrimento, com fartura de alimento para todos e pessoas com saúde perfeita. Mas como esse futuro maravilhoso será possível? Por causa do que Jesus fez por nós. Ele veio à Terra com um objetivo. Ele deu sua vida pelas pessoas que amava. Na noite antes da sua morte, Jesus pediu para celebrarmos seu sacrifício. Ele disse: persistam em fazer isso em memória de mim. Na mesma data em que ele morreu, pessoas no mundo inteiro vão relembrar a morte de Jesus. Convidamos você e sua família para estar junto conosco na celebração da morte de Jesus.
Essa reunião vai mostrar por que a morte de Jesus foi tão importante e como você pode se beneficiar das promessas dele. Para encontrar um local de reunião perto de você, aceite o convite de uma testemunha de Jeová ou faça a busca por reuniões congregacionais no jw.org. Espero que você vá. Obrigado. Vou ver com o pessoal aqui de casa. Quem sabe dá pra ir. Meu nome é André. O meu é Paulo. Da próxima vez que eu vier, vou te mostrar na Bíblia por que Jesus teve que morrer. Posso voltar nesse mesmo horário? Muito bom, né? O que é que os irmãos acharam desse vídeo que a gente pode colocar em prática ao convidarmos as pessoas? O irmão Robert? Um ponto interessante é nós termos como alvo o vídeo realmente, porque ele pode tocar o coração da pessoa, né? Às vezes nós convidarmos, ela talvez a gente tenha um segundo interesse na pessoa, né? Com o vídeo ela consegue entender de forma clara que o nosso objetivo é dar uma esperança para ela. Então é uma mensagem que vai melhorar a vida dela. Então assim fica mais fácil de convencê-la a estar presente na celebração. Muito bom, excelente, obrigado. Irmã Carla? Eu achei interessante que o publicador foi direto ao ponto. Logo no início da conversa ele disse: vim convidar para um evento especial, a celebração da morte de Jesus. Aqui tem o horário e o dia que vai acontecer. Então ele foi direto ao objetivo daquela conversa. Muito bom, excelente. Excelente. Ele foi simples também, né? E no final, o que é que ele fez no final da apresentação? Irmão João Paulo? Ele deu uma margem para uma revisita, né? Nós podemos fazer o mesmo quando percebemos que a pessoa demonstrou interesse. Excelente. Então, que todos nós, né, estejamos bem preparados para esse evento especial e convidar, assim, o maior número possível de pessoas. Obrigado, irmão Ivanildo, por nos ajudar a preparar o nosso coração para essa campanha tão especial que se aproxima. E agora, a próxima parte é um discurso também com um vídeo com o tema Torne-se amigo de Jeová. Obedeça a Jeová. O irmão Douglas Sodó irá conduzir essa parte para nós. Quando os filhos são obedientes aos pais, os pais ficam muito felizes. Da mesma forma, Jeová, o melhor pai de todos, espera que todos nós, inclusive você, que é uma criança, também seja obediente a Ele. Jeová merece a nossa obediência por muitos motivos, mas o motivo principal de sermos obedientes a Jeová é porque nós o amamos. Em 1 João capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz: o amor a Deus significa o seguinte, que obedeçamos. Quando nós escolhemos obedecer a Jeová, porque nós o amamos de todo o nosso coração, Jeová fica muito, muito feliz. Então, vamos agora assistir a um vídeo do Pedro, que nos ensina como as crianças podem deixar Jeová feliz. O título do vídeo é Obedeça a Jeová. Spalock, ataque! Ah, não, é o Spalock! Pedro? Quem vai nos salvar? Pedro! Ah, Spalock! Com seus poderes Pedro! mágicos! Oi! Como foi na escola? Foi legal. Ó, a capa mágica do Spalock. Pedro, que brinquedo é esse? É o Spalock, o guerreiro mágico. Uau, um guerreiro mágico! É, foi meu amigo que me deu. Mãe, meus amigos vão ver o filme. Posso ir também? Ah, seu amigo te deu? Parece que você está gostando, né? O que acha da gente tomar um lanche agora?
Esse brinquedo é mágico? Uhum. Pedro, quem gosta de magia? Jeová ou Satanás? Satanás. Isso, magia do mal. Por isso que Jeová não gosta. Você quer mesmo brincar com uma coisa que Jeová não gosta? Lembra do que aprendemos na adoração em família? Quem são esses? É Adão e Eva. Isso. Eles obedeceram a Jeová? Não, eles não obedeceram. E Jeová ficou tão triste. E se você desobedecer a Jeová e brincar com coisas que ele não gosta, acha que ele vai ficar contente ou triste? Triste. É? Você quer que ele fique triste? Não. Não quero que Jeová fique triste comigo. Eu também não quero que Jeová fique triste com você. Então, o que você vai fazer com esse brinquedo? Pedro, tô muito orgulhosa de você. Mamãe ficou muito contente. Sabe quem mais tá contente? Jeová. Isso! Jeová te ama muito porque você obedeceu, Pedro. Ei, tive uma ideia. Qual, mãe? Vamos andar de bicicleta! Legal, mãe! Então vamos! Com certeza, o Pedro deixou o coração de Jeová muito feliz. Sobre esse vídeo, temos uma pergunta. Como o amor de Pedro por Jeová o ajudou a tomar uma boa decisão? Vamos ouvir a Larissa. Então, o amor a Jeová motivou Pedro a querer obedecer ele e alegrar o coração de Jeová. Então, mesmo estando bem empolgado com o novo brinquedo, saber que ele ia deixar Jeová triste levou ele a abrir mão do brinquedo e jogar o brinquedo fora. Muito bom, Larissa. Muito obrigado. Assim como seus pais ficam muito felizes quando você é obediente, se você é criança ou se você é jovem, lembre-se, você pode deixar o coração de Jeová muito feliz. E o resultado é que todos nós também seremos mais felizes por sermos cada vez mais amigos de Jeová. Muito obrigado, irmão Douglas, pela sua excelente participação também, até ajudando as crianças a entenderem a importância de serem obedientes. Muito bom. E agora nós vamos para o estudo bíblico de congregação, que está no capítulo 22, parágrafos de 1 a 9 do livro Adoração Pura. Quem vai conduzir esse estudo para nós é o irmão Fábio Milani. Muito bem, então estamos começando o último capítulo desse maravilhoso livro que nos ensinou tanto, não é mesmo? Então, o livro Adoração Pura, nós vamos começar hoje o capítulo 22, Adore a Deus. Então, esse capítulo ele tem a base de Apocalipse 22, 9, e o ponto principal que nós vamos considerar neste capítulo é a revisão dos pontos principais do livro bíblico de Ezequiel e como que essas visões, né, elas se aplicam para nós hoje e também vão se aplicar no futuro. Mas antes de começar a leitura dos parágrafos, nós vamos ver o vídeo da introdução a esse capítulo. Vamos prestar atenção. Não concorda que tem sido emocionante estudar as profecias e as visões de Ezequiel? Nos 21 capítulos do livro Adoração Pura que estudamos até agora, aprendemos muitas lições importantes sobre adoração pura. O último capítulo do livro Adoração Pura tem o título Adore a Deus, baseado em Apocalipse 22, 9. Vamos ler esse texto. Mas ele,
um anjo, me disse, ou seja, para o apóstolo João: cuidado, não faça isso. Sou apenas coescravo seu e dos seus irmãos, os profetas, e dos que obedecem às palavras deste rolo. Adore a Deus. Nesse capítulo, nós vamos relembrar alguns dos pontos principais do livro de Ezequiel e como eles se aplicam tanto hoje como no futuro. Daí, com a ajuda da Bíblia, nós vamos olhar para o futuro, para o final do reinado de 1000 anos de Cristo. Tente responder as seguintes perguntas. Que teste final os servos de Jeová vão enfrentar? O que vai acontecer com os que não passarem nesse teste? Esperamos que o que você aprendeu no livro Adoração Pura fortaleça a sua determinação de servir a Jeová de todo o coração e dar a Ele a adoração que só Ele merece. E que você esteja mais determinado do que nunca a pregar com zelo, ajudando outros a também adorar a Jeová de modo puro. É urgente fazer isso. Não vemos a hora em que todos, no céu e na terra, finalmente estarão unidos na adoração pura de Jeová. Então, com certeza, esse vídeo preparou o nosso coração para o que nós vamos aprender hoje no nosso estudo. Então, convidamos a todos na assistência a participarem bastante. Fiquem à vontade para comentar os textos que não foram transcritos e contamos com a ajuda dos irmãos. O irmão Natanael Ferreira vai nos ajudar com a leitura. Vamos iniciar, então, lendo os parágrafos 1 e 2. Cada um de nós tem que responder a uma pergunta muito importante. A quem vou adorar? Muitos talvez digam que esse é um assunto complexo, já que existem muitas religiões. Mas, na verdade, a escolha é simples e clara. Ou adoramos a Jeová ou a Satanás. Satanás quer muito ser adorado. Isso ficou bem claro quando ele tentou Jesus. Como vimos no capítulo 1 deste livro, Satanás ofereceu a Jesus algo impressionante: autoridade sobre todos os reinos da terra. Tudo o que o diabo queria, em troca, era um ato de adoração. Já o anjo que deu uma visão ao apóstolo João se recusou a ser adorado. Quando João tentou adorar o anjo, aquele humilde filho espiritual de Deus disse: não faça isso. Em vez de dizer, adore a mim, o anjo disse, adore a Deus. Então, a pergunta dos parágrafos 1 e 2, a parte A. Que escolha todos nós temos que fazer? A irmã Luciana, por favor. Então, é uma escolha muito simples, se nós vamos adorar a Jeová ou a Satanás. Exatamente. Muito obrigado, irmã Luciana. Ainda o irmão João Paulo? E, embora existam muitas religiões e cada uma fala um jeito diferente de adorar a Jeová ou de prestar a sua adoração, essa escolha é bem simples, bem fácil, né? Nós temos que escolher entre Jeová e Satanás. Verdade. Obrigado, irmão João. E agora, antes de fazer a pergunta B, nós podemos ler o texto de Apocalipse, no capítulo 22, e os versículos 8 e 9. Aí convidamos alguém da assistência para ler para nós, por favor. O irmão Ivanildo? Eu, João, era quem ouvia e via essas coisas. Quando as ouvi e vi, me prostrei aos pés do anjo que me havia mostrado essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, cuidado, não faça isso. Sou apenas coescravo seu e dos seus irmãos, os profetas, e dos que obedecem às palavras deste rolo. Adore a Deus. Obrigado, irmão Ivanildo. Então, como um anjo humilde reagiu quando tentaram adorá-lo? Pergunta bem interessante, né? A irmã Jaqueline? Ficou muito admirado com a visão e ele se sentiu motivado a adorar o anjo. Mas o anjo, de maneira muito humilde, rejeitou aquela adoração. Ele disse, adore apenas a Deus. Olha só que atitude bonita desse anjo, né? Ainda, irmão Danilo? E é muito bonita mesmo, né? Porque ele poderia ter ficado quieto e João iria adorar ele, né?
mas ele, com toda a bondade, ele falou, cuidado, né? Adore unicamente a Jeová. Verdade, Danilo. E qual foi o contraste aqui que o parágrafo trouxe com Satanás, a atitude de Satanás? Irmão Douglas. Na terceira tentação que fez com Jesus, o diabo deixou claro o que ele queria. Sem disfarçar, ele foi direto ao ponto. Ele ofereceu para Jesus poder, autoridade e fez uma proposta alta. Isso deixa bem claro que a situação que nós vivemos é quem escolhemos adorar. Ou adoramos a Jeová, como o anjo incentivou João a fazer, ou nós adoramos a Satanás. Isso mesmo. Obrigado, irmão Douglas, também pela aplicação. Vamos então passar para a leitura do parágrafo 3. O objetivo deste livro é fortalecer nossa determinação de fazer o que o anjo disse, adorar somente a Jeová. Neste capítulo, nós vamos fazer uma breve revisão das profecias e visões de Ezequiel e ver o que aprendemos sobre a adoração pura. Daí, com a ajuda da Bíblia, nós vamos olhar para o futuro, para o tempo em que todas as pessoas na Terra vão enfrentar um teste final. Esse teste vai determinar quem vai continuar vivendo para ver a adoração pura, sem fim, plenamente restaurada. Então temos duas perguntas também no 3. A parte A, qual é o objetivo deste livro? A irmã Larissa, por favor. Então, o objetivo do livro é fortalecer nossa determinação de adorar somente a Jeová. Obrigado, irmã Larissa. Ainda a irmã Carla? Isso está de acordo com o que o próprio Jesus Cristo fez, né? No parágrafo anterior, nós vimos que Satanás tentou ele por um ato de adoração, e nesse parágrafo mostra o texto de Mateus 4:10, que é a resposta de Jesus, né? Ele disse que deveríamos adorar somente a Jeová e prestar serviço sagrado a Ele. Então, o objetivo desse livro está de acordo com a resposta de Jesus. Verdade, Macala. Obrigado por comentar o texto também. Irmão Ivanildo? E também está relacionado com Deuteronômio 10:20, né? Onde foi dito para os israelitas, é a Jeová seu Deus que você deve temer, é a Ele que você deve servir e se apegar. Então, realmente, é o nosso objetivo, né? Servir e adorar a Jeová de coração. Sem dúvida. Obrigado, irmão Ivanildo. Agora, a pergunta B. O que vamos estudar neste capítulo? Que a gente vai estudar então, hein? Irmão Pivato? Então, neste capítulo, vamos fazer uma breve revisão das profecias e visões de Ezequiel e ver o que podemos aprender sobre a adoração pura. Obrigado, irmão Pivato. E quanto ao futuro, como que estudar esse último capítulo agora vai nos ajudar com respeito ao futuro? Irmão Maguetas? Então, com a ajuda da Bíblia, nós vamos... Então, com a ajuda da Bíblia, nós vamos olhar para o futuro, né? Nós vamos pensar no tempo em que todas as pessoas vão enfrentar um teste final e que esse teste, então, vai determinar quem vai continuar vivendo. Isso mesmo, vai determinar quem vai continuar vivendo, né? Verdade. Muito obrigado também, irmão Maguetas, por nos trazer a atenção este objetivo também. Bom, vamos então começar falando sobre o destaque que esse capítulo vai nos ajudar a ter. Parágrafo 4, 3 pontos que são destacados no livro de Ezequiel. No livro bíblico de Ezequiel, aprendemos que, para nossa adoração ser aceitável, precisamos, primeiro, adorar somente a Jeová. Segundo, continuar unidos na adoração pura. E terceiro, mostrar amor a outros. Vamos ver como as profecias e visões que estudamos nos capítulos anteriores destacam esses 3 pontos. Muito bem, então a pergunta do parágrafo 4, que 3 pontos são destacados no livro bíblico de Ezequiel? Quais são então esses 3 pontos? Irmão João Paulo? Então, para que a nossa adoração possa ser aceitável, nós precisamos primeiro adorar somente a Jeová, continuar unidos na adoração pura, o segundo, e o terceiro, mostrar amor a outros. Isso, muito bem. Obrigado, irmão João Paulo. Bom, vamos começar então
falando sobre esse primeiro ponto. Ponto 1. Adorar somente a Jeová. Aí os irmãos vão notar que na leitura dos parágrafos, né, cada parágrafo faz referência a um capítulo do livro que nós estamos estudando, o livro de Ezequiel. Não o livro da Bíblia, mas sim o livro aqui que nós estamos estudando, a adoração pura, né? Então preste bastante atenção para nós vermos bem em detalhes, né, o que cada capítulo quer nos ensinar. Vamos lá então, começando a leitura dos parágrafos 5 até o 9. Capítulo 3. Ezequiel teve uma visão impressionante. Ele viu o trono de Jeová acima de poderosas criaturas espirituais. Viu também um arco-íris em volta de Jeová. Essa visão nos ensina uma lição muito importante. Apenas o Todo-Poderoso merece nossa adoração. Capítulo 5. Ezequiel ficou chocado ao observar numa visão o templo de Jeová ser contaminado. Essa visão mostra que nada fica escondido de Jeová. Mesmo que outros não vejam, ele vê quando seu povo é desleal e se envolve em coisas erradas, como idolatria. Os que agem assim magoam a Jeová, e eles não vão escapar da punição. Capítulo 7. As nações ao redor de Israel trataram o povo de Deus com profundo desprezo. Por isso, Jeová condenou aquelas nações. Isso prova que os que maltratam o povo de Jeová vão ter que prestar contas a ele. Mas também aprendemos outra lição do contato de Israel com aquelas nações. Nossa lealdade a Jeová deve vir acima de qualquer outra coisa. Jamais vamos abrir mão do que acreditamos só para agradar parentes que não servem a Jeová. Também não vamos confiar nas riquezas, nem deixar de ser neutros por dar aos governos a lealdade que só Jeová merece. Capítulos 13 e 14. A visão do templo, num monte muito alto, nos ensina que temos que viver à altura dos padrões elevados de Jeová. Temos que reconhecer que Ele está acima de qualquer outro Deus. Capítulo 15. Israel e Judá são descritas como duas prostitutas. Isso nos lembra que Jeová detesta o adultério espiritual. Muito obrigado, irmão Natanael Ferreira, por ter colaborado com a leitura. Isso ajudou bastante a gente a entender o que nós estamos estudando. Temos bastante matéria agora para a gente considerar, né? Contamos com os comentários dos irmãos. Então, nos parágrafos 5 a 9, nós vamos ver o que nós aprendemos sobre adorar somente a Jeová. Aí a gente pode começar no parágrafo 5, que vai falar sobre o capítulo 3. Aí fica à vontade para comentar, então, inicialmente sobre o parágrafo 5. Nós temos a visão e temos também o que nós aprendemos, né? Quem gostaria de começar? A irmã Carla? Então, no capítulo 3, nós aprendemos sobre a visão que Ezequiel teve do trono de Jeová acima de poderosas criaturas espirituais. E nós aprendemos que apenas o Todo-Poderoso, Jeová, Ele é o único que merece a nossa adoração. Isso, irmã Carla. Muito obrigado, viu? Também a irmã Jaqueline. E um ponto que eu gostei muito no capítulo 3 foi o fato de dar ênfase às rodas do carro. Nós aprendemos que o trono de Jeová não é fixo, como acontece com os governos humanos. Então, aprendemos que o governo de Jeová não tem limites de território, né? Ele, como Todo-Poderoso, tem o direito de governar todas as criaturas inteligentes de toda a terra, né? Então, foi muito bom ver como essa visão do carro espiritual de Jeová realmente exerce autoridade sobre toda a humanidade. Excelente destaque também. Obrigado, irmã Jaqueline. Alguém tem mais algum pontinho sobre o capítulo 3, irmão Douglas? O parágrafo menciona sobre o arco-íris da visão de Ezequiel em volta do trono de Jeová. Esse era um símbolo da tranquilidade, da paz que só Jeová pode oferecer. Inclusive, o capítulo lembrou que Jeová fez um pacto de paz depois do dilúvio com a humanidade. Então, Jeová é o Deus de paz, e nós aprendemos que não importa os problemas que a gente enfrente agora, todos nós podemos sentir a paz que só Jeová pode dar. Excelente destaque para o capítulo também. Obrigado, irmão Douglas. Alguém tem mais algum pontinho? Fique à vontade, viu, irmãos? Temos bastante matéria. Irmão João Paulo? E o capítulo também fala sobre os anjos, os milhões de anjos que ficam no trono de Jeová, ao redor do trono.
E falando mais especificamente desses anjos ali no carro celestial, mostra que Jeová pode enviar esses milhões de anjos a qualquer lugar que ele achar necessário, qualquer parte do universo. Então é muito encorajador saber que onde quer que nós estejamos, Jeová pode enviar um anjo ou anjos para nos ajudar, para ajudar a obra de pregação, para dar orientação para o seu povo. É muito encorajador saber disso. Verdade, com certeza. E a gente pode dizer que hoje a gente presencia esse movimento para todos os lados que forem necessário do carro de Jeová? Será que a gente pode dizer que isso acontece hoje? O que os irmãos acham? Não, Ivanildo? Sim, acontece muito, né? Nós percebemos a direção de Jeová, né? E as curvas que o carro de Jeová faz, e tudo muito bem pensado, muito bem orientado. Nesta época mesmo de pandemia, quantas orientações nós recebemos, né? Boletins do corpo governante, com orientações muito claras e específicas que protegeram a nossa vida, né? Então, realmente, fazer parte da organização de Jeová nos protege porque adoramos o Deus que está no controle de tudo. Que interessante, né? Obrigado, meu Ivanildo. Bem lembrado. Irmão Robert ainda? E são vários exemplos que nós temos, né? Por exemplo, a pandemia foi um deles, né? A adaptação que a organização sofreu nesse tempo, né? Como foi rápida. Em questão de um mês, já estava reorganizada para ser tudo online. Então, mostra como realmente a organização é adaptável. Ela não está parada ou fixa em algum lugar, né? Ela se modifica para atender às necessidades de Jeová. Então, isso é muito interessante. Verdade, irmão Robson. E a gente sente muito pouco, né? A velocidade é grande, a mudança também acontece de forma inesperada e a gente não sente. Na verdade, o que a gente sente é o privilégio de fazer parte da organização, né? Muito interessante o capítulo 3 e conseguimos tirar bastante proveito dele. Vamos passar para o próximo agora, para o capítulo 5. Então, fiquem à vontade para comentar qual foi a visão e o que ela nos ensina. A irmã Luciana? Então, aqui no capítulo 5, nós vemos Ezequiel chocado ao observar o templo de Jeová ser contaminado. Então, essa visão mostra que absolutamente nada fica escondido de Jeová. Por mais que a gente ache que estamos escondendo, Jeová está vendo. E então nós temos que ter muito cuidado em nos envolvermos com coisas erradas e principalmente a idolatria. Com certeza, pessoas que fazem isso não vão escapar da punição de Jeová. Verdade. Excelente, irmã Luciana. Muito bem abordado. A irmã Carla ainda? Então, nesse capítulo, nós vimos que Ezequiel ele viu 4 cenas dessa visão, né? Primeiro era o símbolo do ciúme, quando ele viu no portão norte do templo judeus apóstatas adorando um símbolo, uma imagem. Na segunda cena, ele viu 70 anciãos oferecendo incenso a deuses falsos. Na terceira, mulheres chorando pelo deus Tamuz. E na quarta, 25 homens se curvando para o sol. Então, isso mostrava realmente como a nação de Judá iria se tornar apóstata e entrar em decadência moral e espiritual. É verdade. Olha só que interessante esse ponto também. Obrigado, irmã Carla. A irmã Jaqueline ainda? Nos lembrou que idolatria não é só nos curvar diante de uma imagem. Na verdade, é qualquer coisa que se torna maior, o mais importante, que tome o lugar de Jeová. E foi nos lembrado que como é importante ter cuidado com a busca por bens materiais, diversão, dinheiro, tudo que, na verdade, ocupa o primeiro lugar na nossa vida pode se tornar uma idolatria. Fomos lembrados como é importante colocar sempre as coisas espirituais em primeiro lugar. Verdade também. Bom ponto, irmã Jaqueline. Irmão Douglas ainda? Os 70 anciãos da visão de Ezequiel, como a Carla comentou, estavam praticando idolatria escondidos no templo, no quartinho escuro, porque eles achavam que Jeová não estava vendo. A lição para essa visão é que nada do que fazemos fica oculto aos olhos de Jeová. Precisamos ser fiéis em tudo, mesmo quando estamos sozinhos. Verdade. Bom ponto também, irmão Douglas. Irmão Ivanildo? E o capítulo 5 falou da decadência moral que eles entraram, né? A decadência espiritual. Eu achei muito interessante quando usou a expressão ciúme, né? Porque tem uma nota que explica por que usou essa palavra, né? Porque para Jeová a fidelidade é um assunto muito sério. Isso talvez nos lembre de como um marido ficaria indignado e com muito ciúme se a esposa fosse infiel. Assim como esse marido
Jeová ficou indignado, e ele tinha razão em ficar assim, quando o seu povo foi infiel ao adorar imagens terríveis até, né? Então, uma obra de referência até diz que o ciúme de Deus é resultado da sua santidade. E como somente ele é o santo, ele não tolera nenhum rival. É verdade. Até no último parágrafo falou que Jeová agiria com furor, né, com aqueles que praticassem a idolatria. Então, com certeza, queremos evitar. Irmão Robert, ainda? Até comenta sobre Jeová ter falado em Êxodo 25, né, sobre ele exigir devoção exclusiva. E o parágrafo comenta que Jeová ele não está disposto a dividir a adoração a ele, né? Então ele pede que seja realmente exclusiva a ele. Isso nos dá um alerta a nos avaliarmos, né? Será que de repente eu estou dividido com o meu trabalho e Jeová, dou mais atenção para o trabalho, ou talvez ao dinheiro, ou à diversão, ou a outra coisa? E Jeová lhe deixa muito claro que ele não negocia, né, a adoração a ele. Então nós temos que sempre nos policiar e nos avaliar para ver se estamos deixando algo a desejar. Muito verdade isso, né? Não necessariamente precisa que a gente adore uma imagem em si, mas qualquer coisa que tire o foco da nossa adoração a Jeová, isso sim é considerado idolatria e nós não queremos magoar Jeová dessa forma. Excelente, bem abrangido também o capítulo 5. Agora nós podemos passar para o capítulo 7. O que nós aprendemos aqui? Qual foi a visão e qual foi a lição? Ou as lições, né, que aprendemos deste capítulo. A irmã Larissa? Então, nesse capítulo, mostrou que Jeová condenou aquelas nações que estavam ao redor de Israel porque elas tratavam o povo de Jeová com desprezo, né? Então, isso prova que os que maltratam o povo de Jeová vão ter que prestar contas a ele. E, além disso, também, a nossa lealdade a Jeová deve vir acima de qualquer outra coisa. A gente jamais deve abrir mão do que acreditamos só para agradar parentes que não servem a Jeová. Olha só quantas lições interessantes, né? Temos mais uma liçãozinha no final aí, sobre a questão das riquezas, né? O que nós aprendemos com respeito às riquezas, neutralidade? Irmão Danilo? Então, nós aprendemos que ter uma riqueza abundante não protegeria essas pessoas, né? Só os que servem a Jeová Deus de todo o coração é que estão realmente seguros. Sem dúvida, Danilo, verdade. Muito obrigado. E agora podemos abranger um pouco mais, né, sobre o capítulo 7, que os irmãos notaram de algum outro ponto interessante que nós aprendemos nesse capítulo, né? As nações terão de saber que eu sou Jeová. Fiquem à vontade para dizer o que acharam de interessante. Vamos começar com a irmã Carla? Então, esse capítulo mostrou que os edomitas, os moabitas e os amonitas eram nações que tinham certo grau de parentesco com os israelitas. Mas, mesmo assim, eles não trataram bem o povo de Jeová, né? Muito pelo contrário. E, por isso, esses parentes de Israel iam ter que prestar contas a Jeová, pela forma como eles trataram o seu povo. Muito bom ponto, irmã Carla. Obrigado, viu? Ainda a irmã Jaqueline? E muitas vezes na história de Israel, o povo se permitiu estar com aquelas pessoas, aquelas nações, por talvez encará-los como uma nação irmã. E isso foi um tropeço para eles, porque eles se envolveram na idolatria e na imoralidade. E isso nos ensina, né, que devemos tomar cuidado para não cair no laço de ter medo do que os nossos parentes, os nossos amigos vão dizer e deixar de fazer o que é certo. Eu gostei muito da frase do livro que disse: como a história de Israel mostra, ceder a pressões é como tropeçar na beira de um precipício, pode acabar em tragédia. É verdade. Uma boa ilustração, né? Obrigado, irmã Jaqueline. Ainda, irmão Natanael? Esse capítulo também nos ensina uma lição sobre confiar em Jeová. Durante muitos anos, o povo de Jeová, assim como aquele Israel, foi perseguido por várias nações, como as proscrições que houveram no decorrer dos anos, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, por parte da União Soviética, e agora, como nós estamos vendo na Rússia e outros países. O parágrafo 17 citou uma frase muito interessante. Lá disse assim: governos poderosos e cruéis vêm e vão, mas o povo de Jeová continua a existir e a crescer. E em breve esses governos vão saber quem é Jeová. Estamos ansiosos para isso acontecer, né, irmão Natanael? Obrigado também. Bem abrangido o capítulo 7, né? Vamos passar agora para os capítulos 13 e 14. Então, fique à vontade para comentar esse parágrafo 8, qual foi a visão e o que ela nos ensina inicialmente.
Irmã Carla? Então, era a visão de um templo num lugar muito alto. Nós aprendemos que é necessário viver de acordo com a altura dos padrões elevados de Jeová. E precisamos reconhecer que Ele está acima de qualquer outro Deus. Isso, verdade. Obrigado, irmã Carla. Gostaria de chamar a atenção a algum ponto específico nos capítulos 13 ou 14? Fique à vontade para fazê-lo. Irmão Douglas? Um detalhe dessa visão do templo é que os portões eram bem altos, e para a pessoa entrar no templo, precisava primeiro passar pelo portão. Qual que era a lição que o capítulo mostrou? Que para fazermos parte do povo de Jeová, precisamos viver de acordo com os altos padrões de Jeová. Aqueles que não querem se ajustar a esses padrões devem ser removidos da congregação para manter a pureza espiritual dos servos de Deus. Exatamente, Jeová tem os padrões, né? Obrigado, irmão Douglas. Alguém tem mais algum pontinho para comentar? Senão a gente passa para o próximo, já bem abrangido, né? Podemos passar para o capítulo 15. Quem gostaria de comentar o parágrafo 9, qual foi a visão e o que nós aprendemos dela? Irmão João Paulo? A visão foi que Israel e Judá foram descritas como duas prostitutas, e isso nos lembra que Jeová detesta o adultério espiritual. Isso, obrigado, irmão João Paulo. O que significa mesmo assim? O que nós aprendemos nesse capítulo 15 sobre o adultério espiritual? O que isso significa? Para ficar bem frisado, né? Irmã Carla? Então, nesse capítulo, nós vimos 2 relatos em que prostitutas representam a grande infidelidade do povo de Deus em Israel e em Judá. E nós aprendemos que Babilônia Grande, ela é chamada não só de a grande prostituta, mas também a mãe das prostitutas. Então, Satanás ele tem prazer em desviar os servos de Jeová para que não o adorem de modo puro. E o seu objetivo é justamente nos fazer abandonar a adoração pura e agir como as prostitutas desse livro de Ezequiel. Então, é necessário, a gente precisa lembrar que Jeová ele não tolera nenhuma infidelidade na nossa adoração. Nós temos que ser leais somente a Ele. Verdade. Obrigado, irmã Carla. Ainda, irmão Pivato? O capítulo 16 e 23 de Ezequiel deixou bem claro como Jeová odeia o que as religiões falsas fazem. E é por isso que devemos fazer o máximo para não tocar em nada que seja considerado impuro aos olhos de Jeová. Verdade. Obrigado, irmão Pivato. Bom, se nós pudéssemos resumir o que nós aprendemos hoje, é que Jeová só aceita adoração exclusiva. E nós não queremos deixar Jeová enciumado com qualquer coisa que possa demonstrar que estamos adorando outra coisa a não ser Jeová. E já estamos ansiosos, não é? De na próxima semana continuar estudando daí o ponto 2, continuar unidos na adoração pura. Obrigado a todos os irmãos pelos seus comentários. Muito bom, irmão Fábio. Obrigado também por conduzir o estudo tão bem e também a todos os irmãos pelos seus excelentes comentários. Que excelente reunião nós tivemos hoje. Fomos muito encorajados a continuarmos obedientes a Jeová. E somos muito felizes por Jeová ensinar isso para nós, que Ele aprecia a nossa obediência. Nós aprendemos aqui no relato de Saul como que ele desagradou a Jeová por desobedecer a uma orientação específica, mostrando para nós que Jeová valoriza muito a nossa obediência. Hoje, na nossa reunião, também tivemos uma aplicação para as crianças de como é importante que elas também sejam obedientes, não só aos pais, mas também aos princípios de Jeová. E também, nessa reunião, fomos encorajados a ir preparando o nosso coração para a campanha da celebração. Estamos ansiosos para convidar as pessoas do nosso território, os nossos parentes e amigos, para celebrar a morte de Cristo junto conosco. E o que nós podemos esperar para a reunião da semana que vem? Bom, na reunião da semana que vem, nós já podemos preparar o nosso coração para estudarmos uma das mais famosas passagens da Bíblia,
que é quando Davi matou Golias. Estudar sobre essa passagem vai nos encorajar a continuar enfrentando até os desafios que nós vivemos hoje. E também vai nos ajudar a entender como que Davi focou no poder de Jeová, demonstrou fé em Jeová, ao invés de focar no tamanho do gigante de Golias, e assim foi bem sucedido na sua luta. Vamos também ter mais treinamento sobre como distribuir os convites para a celebração, e na sessão Nossa Vida Cristã, nós vamos assistir a um vídeo emocionante que vai nos mostrar comentários sinceros de irmãos que sofreram perseguição, mas que foram ajudados por Jeová. A lição do vídeo vai ser: nós não precisamos ter medo de perseguição. Você também não está ansioso para a reunião da semana que vem? Com certeza, todos nós queremos tirar o máximo de proveito de todas essas instruções que Jeová tem preparado para nós. Apenas antes de nós finalizarmos a nossa reunião, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um anúncio que veio do escritório. O anúncio diz assim: como ajudar nossos irmãos na Ucrânia? Lamentamos muito o que nossos queridos irmãos na Ucrânia e nos países vizinhos estão passando em resultado dos conflitos naquela região. Talvez você se pergunte o que pode fazer para ajudar nossos queridos irmãos afetados por guerras ou desastres naturais. A principal maneira é continuar orando a Jeová em favor deles. Outra maneira é por fazer donativos para a obra mundial. No caso dos donativos, aproveitamos para relembrar que a organização não usa vaquinhas para arrecadar fundos. A única maneira oficial para ajudar financeiramente os irmãos que sofrem os efeitos de guerras ou desastres naturais é por fazer donativos apenas por meio do site jw.org ou pela congregação. Se no futuro for necessário dar outro tipo de ajuda, a organização vai informar vocês pelos meios oficiais. Agradecemos muito seu interesse e amor sincero pela nossa fraternidade mundial de irmãos. Muito bem, nós queremos agradecer a todos que participaram dessa reunião e também queremos finalizá-la agradecendo a Jeová através de um cântico que vamos cantar, que é o cântico número 10, com o tema A Jeová Vou Agradecer. E depois vamos fazer uma oração final. O irmão Lucas Pivato vai orar por nós.